bom que está conosco na próxima meia hora, na qual abordaremos alguns problemas que nos afetam a todos. Mais uma vez vamos saber como podemos proteger a natureza e, em última análise, a nós mesmos. Bem-vindo ao Eco África, eu sou Dália Langa e junto-me a si a partir de Maputo, Moçambique. Não é segredo nenhum que muitas das matérias-primas que usamos poderão esgotar-se dentro de décadas se continuarmos a extraí-las ao ritmo atual. Isso também se aplica à areia como matéria-prima. Estas são as histórias interessantes que temos para si hoje. Vamos falar sobre o impacto devastador da mineração de areia no ambiente. Uma empresa no Quênia que fabrica lápis sem usar madeira. E como os gorilas nos Camarões podem ser protegidos. A costa do Ghana compreende mais de 500 quilômetros de natureza intocada, mas a extração ilegal de areia ao longo do Golfo da Guiné está a difundir-se devido à crescente procura deste material para a construção civil. Ao mesmo tempo, a população local está a desmatar as áreas de floresta para alimentar o gado. O nosso repórter no terreno investigou as consequências ambientais desses fatos. O oceano engoliu tudo o que Peter Acorley possuía. Quando ele olha para as ondas, vê o lugar que costumava chamar casa. Está a 1 quilômetro de onde ele está atualmente. Quase um ano depois, o pescador ainda está traumatizado. Perdi uma casa de 8 quartos, com cozinha, casa de banho. Está no fundo do mar aqui. Ondas gigantes causaram estragos em comunidades como o Fuvemé, onde estava a antiga casa deste pescador. Destruíram casas, escolas, centros comunitários e desalojaram centenas de pessoas. O litoral do Ghana estende-se por mais de 500 quilômetros. Um estudo da Unesco diz que quase 40% das terras costeiras do leste do Ghana se perderam devido à erosão e inundações entre 2005 e 2017. E a destruição está a intensificar-se, causando preocupação para especialistas costeiros e ativistas ambientais. Sea level is rising. O nível do mar está a subir e começam a surgir problemas associados ao aumento do nível do mar, como a erosão costeira, inundações e intrusão de água salgada que pode afetar a agricultura. Fuvemé, Queta e 15 outras comunidades ao longo da costa da região de Volta, no Ghana, costumavam ser vilas de pescadores prósperas, mas a erosão do mar acabou com essa realidade. Nos mercados locais quase não há peixe, nem outros alimentos. As alterações climáticas não são a única razão para a erosão costeira. As atividades humanas, como a extração de águas subterrâneas para o uso na agricultura, estão a aumentar. A recolha de areia nas margens do oceano para o uso na construção também é um problema. Árvores como manguezais, que desempenham um papel fundamental na proteção do litoral e da fauna marinha, estão a ser cortadas e usadas como lenha. Os líderes locais estão preocupados. Temos um papel a desempenhar, porque estamos perto de onde as coisas estão a acontecer. E sem nós, nada se pode fazer. Temos de implementar uma solução. E se as pessoas souberem que a recolha da areia está a causar a erosão, e se nós, os líderes da comunidade, não promovermos isso e travarmos esta questão, isso causará problemas. Investigadores do Instituto de Estudos do Meio Ambiente e Saneamento da Universidade do Ghana estudam o impacto das alterações climáticas há mais de 2 anos. Recolhem amostras de água, peixes e plantas. Dizem que a erosão do mar não está a afetar apenas a costa, mas também a colocar em risco espécies selvagens em lagoas, bem como a saúde da população. If I take the Keta
coastline, for instance. Se olhamos para Cat, por exemplo, onde estão a recolher areia? O que estão a fazer é permitir que a água do mar flua mais para a terra e cause inundações. Do ponto de vista da saúde pública, quando o mar entra e destrói as instalações sanitárias em residências mais próximas do mar, essas instalações sanitárias contaminam as fontes de águas potáveis. Very close to the sea, these sanitation facilities contaminate drinking water sources. No esforço para proteger as comunidades contra o aumento do nível do mar, o governo construiu paredões de pedra ao longo da costa. Mas diz que não tem recursos para proteger toda a costa. A probabilidade de novas ondas gigantes assusta Peter e outros residentes costeiros. Ainda temos medo porque o mar está aqui perto. Não sabemos o que fazer. Mas oramos a Deus para nos ajudar a passar por esta situação. O pescador e mais de 300 famílias deslocadas vivem em estruturas improvisadas de folhas de palmeira. Não querem ir para o interior, pois não podem deixar a costa, onde estão os seus meios de subsistência. O pouco que têm pode acabar no oceano quando as enchentes voltarem. Já vimos o que pode acontecer ao ecossistema do Ghana com a nossa fome de areia. Mas quais são as alternativas? Fomos à procura de respostas. Areias tem em todo lado, no asfalto da estrada, no betão das casas, no chip dos telemóveis. Todos os anos aumenta o uso da areia no mundo, mais do que qualquer outro material. Uma vez que 1/3 da superfície da Terra é considerado deserto, obter areia devia ser fácil, certo? Errado. Mesmo os países arenosos do Médio Oriente importam areia de locais como a Austrália ou o Canadá. O edifício mais alto do mundo, no Dubai, foi construído com areia que viajou mais de 10.000 quilômetros. Isto acontece por causa do tipo de areia que alimenta o boom mundial da construção. A areia do deserto é demasiado lisa para a maioria do beitão porque os grãos foram polidos pelo vento. Por isso, as pessoas recorrem à areia dos rios, praias e do fundo do mar. A procura vai continuar a crescer e já está a causar problemas em muitas partes do mundo. Louise Giolega é autora de um relatório da ONU de 2019 sobre como colmatar a falta de areia. Os cientistas queixam-se muito da falta de dados. É o segundo recurso mais consumido no planeta depois da água e não sabemos quais são os impactos. Essa é a questão. Em 2017, investigadores concluíram que a procura global de areia está a crescer a um nível incomportável. O mundo precisa de produzir mais areia ou reduzir o seu uso. Caso contrário, ela vai esgotar-se. A areia usada no beitão é essencial para o boom da construção. A tendência é global. A Índia tornou-se o segundo maior produtor de cimento nos últimos 50 anos. Singapura construiu ilhas artificiais e fê-lo com enormes quantidades de areia importada dos seus vizinhos. Além da escassez, a indústria também está mal regulada e isto prejudica pessoas e ecossistemas. Os mineiros extraem areia do fundo dos rios e do mar por baixos salários e sem supervisão. Há relatos de trabalho infantil, desde a Índia até a Uganda.
O leito do rio está a ficar cada vez mais fundo e eles têm de ir constantemente mais fundo. E isso pode ter impacto nos seus tímpanos, na sua saúde. Se o trabalho for ilegal, não têm qualquer apoio. Kirian Pereira escreveu um livro sobre como resolver a crise da areia. Cita um grupo de ambientalistas que estima que 193 pessoas morreram devido à extração ilegal de areia na Índia. Quando removemos areia em quantidades tão grandes, os impactos são inevitáveis. Neste momento, sentem-se na sociedade e no ambiente. Não se refletem nos custos da areia. Estima-se que 500 mil de pessoas que vivem ao longo do rio Mekong terão de ser deslocadas por causa da extração de areia. Na Índia, esta prática está a levar crocodilo gavial à extinção. Os especialistas dizem que o primeiro passo é cortar o uso de betão. Isso pode significar utilizar misturas de betão mais eficientes, com menos de cimento, ou substituí-lo totalmente por alternativas como madeira ou terra batida. Depois, a areia precisa de ser reutilizada. Quando os edifícios são demolidos, os resíduos podem ser triturados e misturados em cimento. O entulho pode ser utilizado em fundações de edifícios e estradas. Com esta abordagem, estamos a ter em conta o fato deste material não estar disponível para sempre e nas quantidades que desejaríamos. É preciso ainda encontrar e certificar fontes sustentáveis de areia. Na Groenlândia, à medida que o manto de gelo derrete, aumenta a oferta mundial de areia. O aquecimento global está a acelerar este processo. Especialistas dizem que a extração de areia na Groenlândia poderia aliviar a dor do abandono do betão no resto do mundo, mas incluindo as comunidades locais e sem prejudicar a vida selvagem. Para proteger as pessoas e a natureza, os governos também precisam de regular a indústria e de acabar com o comércio ilegal. Podemos construir sem areia. Há muitos exemplos. Podemos dissociar estas duas coisas e mesmo assim continuar a construir e a permitir a prosperidade humana, sem destruir o nosso ecossistema. A extração ilegal de areia é ainda mais preocupante quando se considera o aumento do nível do mar e a crescente quantidade de terra que já está a ser engolida pelos oceanos. Só no ano passado, o nível global do mar atingiu um novo recorde, 97 milímetros acima dos níveis de 1993. O que é que isso significa? Vamos até França saber mais. David Lecodier é criador de ovelhas em França. O seu negócio está ameaçado pela subida do nível do mar. Antes tínhamos ali pastagem para as ovelhas. O terreno era um recurso quando estava a maré alta, mas agora o rio aproximou-se, devorou a duna e o mar está a entrar no campo. Desapareceram cerca de 3/4 de hectares. Cerca de 40% da população mundial vive a menos de 100 quilômetros da costa. Sobretudo por causa dos benefícios econômicos dos oceanos, como o transporte marítimo, a pesca e o turismo. À medida que aumenta o aquecimento global, os glaciares derretem cada vez mais depressa e o nível do mar sobe, ameaçando milhares de milhões de pessoas que vivem em zonas costeiras. O nível global do mar está a subir 2 vezes mais rápido do que há 30 anos. As Nações Unidas dizem que até 2100 poderá aumentar mais 1 metro. Algumas grandes cidades do litoral estão a tentar proteger-se.
Mas especialistas dizem que, na maioria dos casos, isto só servirá para adiar a inevitável realocação. Novos projetos são sinônimos de enormes desafios financeiros, sociais e, portanto, políticos, mas podem ser a única hipótese. Stephanie Costa e Sophie Madeleine, da Universidade de Caen-Normândia, criaram um vídeo que mostra o que aconteceria se uma tempestade atingisse a costa francesa com o nível do mar 1 metro mais alto do que agora. Numa tempestade em 1990, enormes quantidades de água invadiram a cidade entrante. Agora, os níveis de água nas ruas podem atingir 1 metro e movimentar-se a uma velocidade superior a 2 metros por segundo. O vídeo foi mostrado a mais de 200 decisores políticos de todo o país. Quando veem estas imagens, pensam que é terrível, mas é esse o objetivo do projeto, mostrar-lhes o que poderia acontecer e levar as pessoas a refletir sobre como poderá vir a ser a vida no litoral, tendo em conta estes perigos que infelizmente irão acontecer. Os estudos podem ajudar os decisores políticos a preparar-se para o futuro, mas, para David Lecaudier, esse futuro pode estar mais perto do que as autoridades esperam. Já não há pastagens que não sejam inundadas regularmente. Se o mar se aproximar mais, não sei o que vou fazer. Está agora apenas a 250 metros da quinta. No futuro próximo, o mar poderá engolir a quinta deste criador e a única alternativa será partir. E vamos agora até outra matéria-prima escassa. Sabe quanta madeira é necessária para fazer os milhões de lápis produzidos por ano na Alemanha? Sabendo que uma árvore corresponde a 10 mil lápis, só na Alemanha são abatidas 30 mil árvores anualmente. O Faça a Sua Parte desta semana analisa uma opção mais ecológica no Quênia. É um processo trabalhoso. Primeiro, os jornais são cortados e depois colados. Os rolos são secos e endurecidos. O papel e a grafite são enrolados numa máquina concebida especialmente para o efeito. A empresa vende alguns dos seus lápis ecológicos, mas a maioria é doada a escolas. Tudo é feito localmente. A única coisa que importamos é o grafite. O chumbo não está disponível localmente, mas os jornais estão disponíveis e não temos desperdício no nosso processo. Mais de 100 mil lápis já foram distribuídos a crianças desfavorecidas. Gostou da ideia? Conte-nos se também está a fazer a sua parte. Visite a nossa página dw.com/português. E siga a hashtag DoingYourBit. Faça a sua parte. Nós partilhamos as suas histórias. Uau, que ótima ideia! E do Quênia viajamos agora até aos Camarões. Ebo é uma das maiores florestas tropicais do mundo. É um viveiro de biodiversidade. Este sistema florestal de biodiversidade é um refúgio para uma série de espécies em risco de extinção. O desmatamento e a caça furtiva representam uma ameaça a este habitat único. Mas há esperança. Ora, veja. Esta floresta tropical só pode ser alcançada a pé. Jean Titil e a equipa do projeto de investigação florestal de Ebo estão atentos aos primatas raros. Oh, vejam! É o ninho de um gorila. Costumam construí-los no chão. Depois de sua refeição noturna, fazem um lugar para dormir. Temos aqui 11 espécies de primatas, incluindo gorilas, chimpanzés, brocas e macacos de colobo vermelho de Preus.
Os primatas são muito procurados pelos caçadores furtivos que os vendem. Jean Titil também se sustentava desse negócio. Mas durante os últimos 10 anos ele estudou os seus rastros para descobrir quais os animais circulam na floresta. Ele vive em Iboti, no limite da floresta de Ebo, uma das 3 aldeias que participam no projeto. Compreendi o impacto da caça furtiva e não é um negócio realmente lucrativo. Ok, sim, ganha-se um pouco, mas o rendimento é muito irregular. Foi por isso que decidi parar. Agora só consegue ver os animais em vídeos. Os investigadores instalaram 17 câmaras de trilhos, onde vivem os gorilas. Estes elefantes da floresta também estão em risco de extinção. Os macacos de furação tímidos estão particularmente em risco. O projeto de investigação da Ebo Forest foi criado pela Aliança da Vida Selvagem do Jardim Zoológico de San Diego. Há mais de 10 anos que colabora com os moradores locais, muitos dos quais eram caçadores furtivos, mas aprenderam a recolher dados sobre os animais. Quem quiser participar deve aderir a um clube de guardiães de gorila. Depois são remunerados. Marcel Ketchen faz parte da equipa há 9 anos. O cientista ambiental registra cada rastro de animais encontrado. O que é interessante são os movimentos dos cerca de 25 gorilas que foram descobertos em 2002. Até então, existiam 2 subespécies de gorilas conhecidas nos Camarões. Um grupo a sul do rio Sanaga e o outro a norte. Recolhemos estas amostras para recolher análises genéticas a fim de descobrir a relação entre os gorilas da Ebo e os encontrados a sul de Sanaga. E se chegar a uma conclusão, podemos perceber que nos Camarões, em vez de termos 2 subespécies de gorilas, pode haver 3. In Cameroon, instead of having 2 subspecies of gorillas, we might be having a 3rd one. A floresta de Ebo, no sudoeste dos Camarões, tem 1.500 km² e faz fronteira com a Nigéria. Faz parte da 2ª maior do mundo, depois da Amazônia, no Brasil. Para proteger a floresta tropical no futuro, o projeto visa incluir os residentes das mais de 40 aldeias em redor. As 3 aldeias que participaram no projeto, até agora, têm todas um clube de guardiães de gorila. Para que os residentes possam comer sem recorrerem à caça furtiva, aderem ao clube, de onde recebem ajuda para comprar gado ou plantas vegetais. Joseph Bakolik, outro caçador furtivo, tornou-se agricultor há quase uma década. Ele cultiva vegetais, mas concentra-se no cultivo de sementes de cacau. Se tem problemas, recebe apoio do Clube de Guardiães de Gorila. Tal como aqui, em Iboti, existe uma pequena escola nas outras 2 aldeias. A proteção da floresta e animais tornou-se parte do currículo. Os professores receberam formação por parte dos cientistas. Que tipo de animal é esse? Um gorila, minha senhora. A ideia é sensibilizar os residentes mais jovens para este tema. O que eu gosto no curso são os gorilas. Eles não são como nós. E aprendi que a caça não é boa. O projeto fez com que muitos residentes vejam a floresta com olhos diferentes. Tal como Jean Titil, cerca de 90% dos caçadores furtivos tornaram-se agricultores, um ensinamento para as crianças. Mas os clubes de guardiães de gorilas não querem que as coisas parem por aí. Queremos que seja criada uma zona interdita para garantir a sobrevivência dos gorilas, pois a espécie está em perigo de extinção. É por isso que ele só leva os filhos para a zona delimitada. Olha aqui este trilho. Ele quer que os seus filhos conheçam os animais, mas que também saibam quando devem deixar a floresta aos seus habitantes.
E, mais uma vez, este é um lembrete importante de que a melhor maneira de garantir a conservação da natureza é envolver as crianças desde cedo. Chegamos ao fim de mais um Eco África. É hora de dizer adeus, mas estamos curiosos para ler o seu comentário nas nossas redes sociais. Obrigada por se juntarem a nós. Eu sou Dália Langa e despeço-me a partir de Maputo, Moçambique. Até a próxima semana, boa semana e certifique-se de manter o ambiente à sua volta bem verde. Na próxima semana no Ecoáfrica, uma iniciativa num bairro pobre de Nairobi que está a levar água limpa e barata às pessoas. Como os cientistas em França utilizam plantas invasivas como catalisadores ecológicos. E como um professor primário está a combater a erosão costeira no Senegal. Não perca!